Ok, então vamos começar. Já pus para gravar aí. Vamos continuar então hoje o capítulo 7. Espero que todos estejam bem. Começar perguntando se vocês têm alguma dúvida das aulas passadas, que a gente começou a ver essa parte de análise dimensional e semelhança. Tranquilo? Se tiverem, pode interromper ou mandar pelo chat, tá? Então vou agora passar bem rápido pelo que a gente já viu nas duas aulas passadas e hoje a gente vai falar de semelhança, tá? Nas aulas passadas a gente falou de análise dimensional, que é uma parte bastante importante, como eu vinha apontando para vocês, porque até o capítulo 4 a gente vinha estudando aí as equações, os conceitos, isso é fundamental para a gente entender o resto, né? Mas na parte prática a gente precisa também dessa análise dimensional, e aos poucos eu estou tentando passar para vocês. Primeiro a gente está tentando entender quais são os números adimensionais importantes para a mecânica dos fluidos, como que a gente chegou nesses números e como que a gente usa, né, esses números, que logicamente algum problema diferente, pode ter algum número diferente, mas esses são os mais importantes. E hoje a gente vai fazer um resumo disso, entrar e começar a entender como é que a gente usa isso. E o primeiro uso desses números é na parte de semelhança, tá? Então vamos lá, a gente primeiro falou aí das equações, né, que a gente tem as equações, tem alguns exercícios na lista, eu não foquei muito nas equações, porque isso vocês vão ver mais em MECFLU 2, mas a gente usa análise dimensional tanto para análise de laboratório, onde a gente relaciona resultados de modelo com resultados de protótipos, hein, que é o que a gente vai fazer hoje, através da semelhança, e também nas equações que a gente resolve para resolver os problemas, principalmente laminares, ou problemas mais simples, ou problemas numéricos, né? Normalmente a gente adimensionaliza as equações antes. Na lista tem alguns exercícios sobre isso. Basicamente o que a gente viu aqui foi transformar aquelas três equações, que é conservação de massa e conservação de quantidade de movimento, nas equações que a gente chama de Navier-Stokes aqui, né? Mas vocês vão ver isso no MECFLU 2, mas nas equações com os números adimensionais, onde a gente mostra que a solução dessas equações depende desses dois números aqui, o número de Reynolds, né, e o número de Froude, porque, como a gente já viu na aula passada, a gente depende de inércia, né, como a gente viu aqui, depende de viscosidade, como a gente está vendo aqui no número de Reynolds, depende da gravidade, como a gente está vendo aqui, né, e depende também da energia cinética aqui que a gente está vendo, né, que é a inércia, né. E como a solução de problemas que envolvem conservação de massa e quantidade de movimento depende dessas grandezas, toda a solução que a gente vai fazer vai depender disso. Então, em vez de ficar resolvendo várias vezes a equação, a gente resolve especificamente a equação para essa combinação de números adimensionais. Isso é muito mais importante ainda para o laboratório, como a gente viu, onde a gente quer fazer um ensaio em laboratório e transportar esses resultados para o protótipo, ou o que a gente está estudando. A gente começou vendo uma esfera lisa e chegou nessa equação aqui, né, mostrando que para uma esfera lisa a gente depende do número de Reynolds e depende também desse número aqui, que é a força de arrasto dividindo pela pressão dinâmica vezes a área, e a gente conseguiu demonstrar depois, através do teorema de Pi, para vocês, né, e depois do entendimento de quais são as forças importantes para o escoamento de uma esfera no ar, que são, na verdade, inércia, né, que está aqui, viscosidade, que está aqui, o arrasto em si, que é o que a gente quer calcular, e a pressão dinâmica. E a área da esfera, é o que a gente está vendo aqui, depende da dimensão, depende da pressão dinâmica, depende do número de Reynolds, que vem da força de inércia e viscosidade. Por quê? Porque o escoamento de uma esfera, ao redor de um ar, né, vai depender, basicamente, quanto que eu vou ter de arrasto aqui, que a gente chama de força de arrasto aqui, vai depender basicamente da pressão ajusante e a montante, que vai ser função aí da pressão dinâmica, vai depender da viscosidade aqui do ar, né, porque eu estou escoando a esfera aqui, vai depender, e da inércia. E a gente mostrou que no início tem escoamento laminar, depois a gente vai estudar isso lá no capítulo 9, depois uma transição, depois o escoamento é tão rápido, né, o número de Reynolds aumenta tanto, que ele passa a não depender mais da viscosidade, e a gente vai ver algumas características disso, né. E aqui, depois a gente vai estudar no capítulo 9, que é uma condição particular, onde a força de pressão diminui muito, porque a turbulência passa para a parte da frente da esfera, então a gente tem esse tipo de coisa. Então, ao invés de ficar estudando vários coisas, a gente estuda de uma maneira global. Então, eu mostrei aqui que o escoamento da esfera num fluido
Então, esse fluido pode ser ar, pode ser água, pode ser qualquer outro fluido. A esfera pode ter várias dimensões, eu posso ter várias características de Rho, D, escoando em várias pressões, tal. A gente sempre vai resumir nesse daqui, né? É lógico que os pontos não estão caindo exatamente na linha aqui, porque eu tenho alguns problemas de medida experimental, como a gente está vendo aqui, e tenho também, às vezes, a gente está considerando aqui uma esfera lisa, dependendo da situação, a esfera pode ser não tão lisa assim, pode ser um pouco rugosa, então os resultados podem variar um pouquinho, e é isso que a gente vai ver depois lá no capítulo 9, mas de maneira geral, vocês estão vendo aqui que ela segue muito bem um comportamento bem qualificado. Daí a gente fez a mesma coisa, depois a gente estudou o teorema de Pi, né, esse daqui, então a gente vai repetir isso algumas vezes aí na lista, já fizemos uma vez aí no exercício que vocês entregaram para nós, e fizemos o ensaio do escoamento em tubulação, onde a gente mostra de novo que eu tenho escoamento laminar, eu tenho escoamento para uma tubulação lisa, depois eu tenho aqui um escoamento onde o mais importante é a rugosidade sobre o diâmetro, né, que a gente está vendo aqui, ele independe do número de Reynolds, né, e depois eu tenho uma faixa de transição aqui, que a gente vai explicar direitinho o comportamento disso no capítulo 9. Mas o mais importante disso é que, a partir desse diagrama, né, que é o diagrama de Moody, ou semelhantes a esse, eu não preciso mais ficar fazendo experimento em laboratório para saber qual é a perda de pressão numa tubulação, né, devido ao atrito. Eu consigo, calculando o número de Reynolds e calculando a rugosidade, né, sobre o diâmetro, eu consigo vir aqui e chegar em quanto que eu vou ter de fator de atrito, que depois a gente vai ver que está relacionado com a perda de pressão em tubulação, né. Esses são dois exemplos, a gente vai ver mais alguns na lista, na prova e tal, mas isso vale para todos os números. Depois a gente vai ver algumas aplicações disso nos capítulos 8, 9 e 10, tá? Então a gente viu aqui o teorema de Pi. E depois o mais importante, aqui, que ao invés de usar o teorema de Pi, a gente poderia usar o conhecimento de quais são as forças relacionadas ao escoamento de fluidos, para que a gente conseguisse chegar nesses números mesmo sem usar o teorema de Pi, só relacionando as forças que são importantes para cada tipo de problema, né? E a gente mostrou aqui que para a mecânica dos fluidos, eu tenho a força de inércia, eu tenho a força viscosa, devido à viscosidade, né, do fluido, ou seja, se eu tenho um objeto se arrastando aí no fluido, ou o fluido se arrastando como uma tubulação, a viscosidade vai ser importante, então essa força viscosa é importante, e a relação delas vai dar um número de Reynolds. A força devido à pressão, ou seja, se eu tenho um diferencial de pressão, esse diferencial de pressão vai mover o fluido, ou se eu estou movendo o fluido, eu vou ter aí um diferencial de pressão. A gravidade vai ser importante em alguns problemas. Para problemas em capilares, meio poroso, filtro, eu tenho também a tensão superficial. E para problemas onde a compressibilidade exerce um fator importante, que vocês vão ver em MACFlow 2, eu tenho também aí a força de compressibilidade. E relacionando cada uma dessas 5 forças à força de inércia, eu tenho 5 números adimensionais, que são 5 números mais importantes para a mecânica dos fluidos. O número de Reynolds, como a gente viu aqui, força viscosa sobre a inércia, o número de Euler, que é força de pressão sobre força de inércia, e esse número de Euler também é chamado de índice de cavitação em algumas situações, né? Aqui é quando eu estou preocupado com a pressão de vapor, né? Eu não quero que forme que tenha transformação de fase no meio do meu escoamento, né? Esse número de Euler também é chamado de coeficiente de pressão, tá? Porque ele relaciona a pressão dinâmica, né? A queda de pressão à pressão dinâmica. Depois eu tenho o número de Froude quando eu tenho a força de gravidade importante. Isso daqui é bem importante para a engenharia naval, principalmente, onde o fluido não é ar e é água, e aí a gravidade, né, como a água é um fluido mais de massa específica maior, a gravidade passa a ser importante. Então, esse número é um número bastante importante para escoamentos de navio, esse tipo de coisa, se vocês forem trabalhar com isso. Depois, o relacionado à tensão superficial é o número de Weber, e aí para quem trabalha com escoamento capilar, meio poroso, tal, é bem importante também esse número. E aí, para quem trabalha com aeronáutica, escoamentos com velocidades muito rápidas, ou escoamentos supersônicos, esse tipo de coisa, aí entra o número de Mach, que a gente chega no número de Mach a partir da relação de força de compressibilidade e força de inércia. Fazendo essas simplificações, a gente mostra que o escoamento
a velocidade do escoamento dividido pela velocidade do som vai dar o número de Mach, e vocês vão ver bastante isso em MaxFlow 2, porque é aí que a gente começa a estudar escoamentos compressíveis. Ele é um número bastante importante, primeiro para relacionar se o escoamento é supersônico ou subsônico, e depois para relacionar também se o escoamento pode ser incompressível ou ele precisa incorporar os efeitos de compressibilidade. Para saber se é supersônico ou subsônico, o número de Mach, a relação é maior ou menor que 1. E para saber se é compressível ou incompressível, eu não vou mostrar aqui, vocês vão ver isso no MaxFlow 2, mas o número de Mach tem que ser abaixo ou acima de 0,3, mais ou menos, tá? Esses números todos a gente vai ver repetidamente no capítulo 8, 9 e 10, e vocês vão ver em MaxFlow 2, tá? E assim como o número de Mach relaciona supersônico, subsônico, compressível e incompressível, o número de Reynolds é importante para saber se ele é laminar ou turbulento. Para que isso? Isso daqui é bem importante, como vocês viram aqui nas soluções que a gente viu, né? O comportamento é bem diferente quando eu tenho escoamento laminar ou escoamento turbulento. Tanto aqui, por exemplo, no escoamento em tubulação, quanto aqui, que a gente viu no escoamento de esfera, né? O laminar é uma linha reta e a gente consegue resolver isso através de equações, e o turbulento, e para cima do laminar, ou transição turbulento, ou até efeitos como esse aqui de descolamento da camada limite e tal, a gente vai ver para frente, a gente tem que ir para o laboratório, não tem muito como resolver isso sem ser laboratório. Tá? Então, relacionando esses números importantes, eu tenho aí a relação dos 5 números que a gente vai ver várias vezes em MaxFlow 2, tá? Em MaxFlow 1 e MaxFlow 2, as duas matérias. Bom, se ficou alguma dúvida, vocês me perguntem, senão eu vou seguir hoje para o que a gente vai ver de novo aqui, que é a parte de semelhança, tá? Então, a parte de semelhança é o começo do uso desses números adimensionais, tá? Que é o primeiro entendimento de como a gente relaciona os ensaios em laboratório o que a gente chama aí, a gente vai chamar toda hora aqui de protótipo, né? Que é o escoamento em escala real, tá? Então, a gente vai aprender a fazer esse estudo de modelo. Logicamente, como é uma matéria introdutória, a gente não vai ver muitos detalhes, né? Quem estuda muito essa área, é da área de laboratório, eles são especialistas em fazer o projeto dos modelos para que sejam ensaiados nos túneis de vento, no tanque de prova, ou onde vai ser feito o experimento, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa entender primeiro de semelhança, né? O primeiro critério que a gente vai ver é como que eu faço, eu vou garantir que aquele ensaio no laboratório possa ser usado para o nosso, né, os resultados do meu modelo possa ser usado para o estudo do protótipo, certo? Então, tem várias condições que a gente tem que garantir para que isso aconteça. E aí eu recomendo, de novo, que vocês leiam, né, o livro. Aqui eu estou dando só uma pincelada nisso, mas eu recomendo que vocês leiam o livro, porque ele é bem completo, ele fala bem detalhadamente dessas 3 tipos de semelhança que a gente vai estudar. Como não é o nosso foco ficar indo muito a fundo, estudar tal, como fazer isso, a gente vai passar por isso meio rapidamente, né, e focar em como a gente usa a semelhança para fazer a relação do protótipo e do modelo. Mas antes de fazer isso, eu tenho que garantir que eu posso fazer isso, certo? Então, para garantir que eu posso fazer isso, a gente tem 3 condições importantes. A primeira delas é a semelhança geométrica, certo? Então, para que eu tenha o ensaio laboratório, o ensaio no modelo, podendo ser usado para o protótipo, eu tenho que ter os 2 objetos na mesma dimensão, na mesma relação de geometria. Ou seja, se eu estou estudando no laboratório uma esfera, essa parece meio óbvio, mas eu só posso estudar, eu só posso usar esses resultados com um protótipo que seja uma esfera também, né? Logicamente, para a esfera é simples, porque a única coisa aí é a dimensão, o diâmetro, mas se eu for estudar um carro, um avião, uma asa de avião, um perfil de asa de avião para aeronáutica, tudo isso que eu vou estudar no laboratório, eu só vou poder usar os resultados se eu tiver uma relação de geometria completa, certo? Ou seja, todas as dimensões do meu modelo têm que ser equivalentes para o meu protótipo, certo? Então, eu vou ter que garantir
que, por exemplo, a relação de comprimento, largura, abaulamento, tudo como se diz, a rugosidade, tudo isso vai ter que ser equivalente nas duas geometrias, tá? Então é importante que a gente tenha essa relação geométrica, a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Mas no livro ele também dá mais detalhes, tá? Então a primeira condição que vocês têm que verificar para um problema é essa. Eu vou pegar o protótipo, eu tenho que desenhar um modelo para o laboratório que tenha a mesma relação de geometria em todas as suas características. Se for uma esfera, é simples, é só diâmetro e rugosidade. Se for um avião, aí já é mais complicado. Eu vou ter que garantir o tamanho de asa, o tamanho do corpo, o tamanho do... Todas as dimensões têm que ser iguais, né? Então, às vezes, a gente tem semelhança completa, como é o caso da esfera, e às vezes a gente tem uma semelhança incompleta, porque algumas das coisas são difíceis de serem obtidas no laboratório, tá? Então, a gente vai ver as duas coisas aqui. Bom, essa é a primeira condição, né? Leia um livro aí que ele dá mais detalhes. A segunda condição é a semelhança cinemática, certo? O que é a semelhança cinemática? Ela está relacionada à velocidade. Então, essa é importante também. Por quê? Porque a mecânica dos fluidos está estudando a relação de forças do escoamento de um fluido com o escoamento do... Deixa eu tirar minha câmera aqui para ficar mais rápido. A escoamento de um fluido com a relação de forças com a relação, velocidade relativa entre o objeto e o fluido, certo? Então, pode ser ou o fluido se deslocando, né, ou o objeto se deslocando. Então, para a gente garantir que os ensaios laboratórios vão ter, eu tenho que ter a mesma relação de velocidades nos pontos correspondentes. Então, elas têm que ter a mesma direção e sentido e diferir apenas por um fator de escala. Assim como aqui eu tenho apenas um fator de escala entre geometria, certo? Aqui eu tenho que ter um fator de escala entre velocidades. Isso parece meio óbvio também, as três, na verdade, são meio óbvias, mas às vezes a gente se descuida disso, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, que a gente vai ter. Por exemplo, se eu tiver um modelo com um escoamento com uma certa velocidade, que eu tiver um escoamento laminar, eu vou ter aqui sempre uma velocidade, certo? Com determinado sentido e direção aqui, certo? E valor. Se no... Vamos para aqui que eu tenho meu protótipo, né? Que é o meu modelo em escala real. Se eu tiver aqui o meu modelo, eu vou lá no laboratório e eu começar a ter turbulência, então a geometria é a mesma, certo? A rugosidade relativa é a mesma, eu já garanti isso na semelhança geométrica, mas no meu protótipo eu tenho um escoamento laminar, e aqui eu vou ter um escoamento turbulento ou transição. Então eu não vou ter a mesma relação, porque nesse ponto aqui, por exemplo, eu tenho uma certa velocidade em sentido e direção. Por exemplo, aqui eu garantiria, certo? Vamos supor, o meu V infinito do protótipo aqui, eu vou garantir que a relação com esse V infinito aqui, né, que é a velocidade não perturbada do modelo, a relação entre elas, por exemplo, é 1:10, né? Aqui, por exemplo, continua 1:10, aqui continua 1:10, mas aqui eu vou ter turbulência. Então, uma vez que eu tenho turbulência, o meu sentido mudou daqui para cá. Então, se eu tiver um escoamento laminar aqui, um escoamento turbulento aqui, eu passo a não ter mais a correspondência de velocidades. Por isso que a gente tem que garantir que o número de Reynolds é o mesmo para que eu tenha escoamento laminar e laminar, ou turbulento e turbulento, certo? Então, ou seja, se eu estou no laboratório fazendo um ensaio, ali eu tenho escoamento ligeiramente transição ou turbulento, para um protótipo que eu espero um movimento laminar, aí eu não vou ter mais essa semelhança cinemática. Então, os resultados, logicamente, não vão mais poder ser aproveitados, tá? Esse aqui é só um exemplo, mas eu tenho que garantir isso em todas as condições, certo? E o último é a semelhança dinâmica, que eu tenho que ter uma distribuição de forças, né, também idêntica, né? As forças têm que ser paralelas e relacionar-se em módulo ao fator de escala constante. Ou seja, sempre tem que ter um fator de escala, tanto de forças, certo? Quanto de velocidades, quanto de dimensões. Aí, depois de falado isso, parece meio óbvio, né? Se eu estou estudando relação de forças, que é o que a gente viu lá nos meus números dimensionais, eu estou relacionando forças
inércia, força viscosa, forças de gravidade, força de pressão, assim por diante, com velocidades. Então, eu tenho que ter uma relação de velocidades que obedeça um fator de escala, uma relação de forças que obedeça um fator de escala, e uma relação de geometria que obedeça esse fator de escala. Né? Eu tenho que garantir essas três coisas aí para que a gente consiga relacionar os resultados que eu estou obtendo no meu modelo relacionar aos resultados lá do meu protótipo. Tá? Professor, Então, Oi, pode falar. só uma dúvida rápida aí quanto aos modelos e os protótipos. Uhum. Você falou desse valor, fator de escala aí, pensando, por exemplo, na rugosidade, ela vai obedecer o fator de escala, em outras palavras, vamos imaginar que o fator de escala aqui seja 10. Então a rugosidade vai ter que ser 10 vezes menor no modelo? Isso essa é uma boa pergunta. Deveria, certo? Mas aí a gente vai ver que a maioria dos problemas a gente trabalha com uma semelhança que a gente chama de incompleta, certo? Então, o que a gente chama de semelhança incompleta? Vamos pegar esse exemplo que você deu. A rugosidade, às vezes eu não consigo, porque a rugosidade, vamos supor que o meu protótipo tem uma rugosidade já bem baixa. Como o meu modelo, por exemplo, é uma escala 1 para 10, eu tenho que ter uma rugosidade muito baixa para obedecer essa relativa, né? Para obedecer esse 1 para 10. Então, o ideal seria que fosse o mesmo fator de escala, mas como às vezes eu não consigo, então o que eu tenho que fazer? Eu trabalho com semelhança incompleta, que é garantir que a rugosidade está numa faixa que não vai afetar o meu escoamento, né, de maneira diferente. Então, vamos pegar aqui aquele gráfico que a gente viu de tubulação. Então, vamos supor que eu estou fazendo um gráfico eu estou fazendo um ensaio em laboratório, pegando uma tubulação com diâmetro pequeno para tentar fazer a relação disso com diâmetro maior. Então, por exemplo, eu poderia trabalhar com rugosidades diferentes, mas eu tenho que garantir que eu estou nessa faixa aqui, né, ou nessa faixa aqui e tal, em que o efeito da rugosidade não vai afetar mais o modelo do que o protótipo. Certo? Tá, mas Então, essa é uma parte difícil, realmente, do laboratório. A semelhança completa é mais fácil, porque eu garanto aquelas três coisas. Mas a semelhança incompleta é quando eu chego à conclusão que eu não consigo exatamente aquela relação. A gente vai ver um exemplo hoje, né? Mas eu vou operar numa faixa de número dimensional em que aquela coisa não é importante. Se ela for importante para o modelo e não for importante para o protótipo, aí eu não vou conseguir essa relação. Tá, mas se, por exemplo, a gente estiver trabalhando em fluxo laminar aí, você fez um teste no protótipo, percebeu que o fluxo de vento é laminar, aí ferrou, não é? Porque o laminar depende da rugosidade bastante. Não, pelo contrário, o laminar ele não depende da rugosidade, né? Porque o laminar ele está assumindo que o efeito de rugosidade é tão baixo que eu não vou afetar. Então aqui, por exemplo, Tá o certo. laminar está aqui, ele depende zero da rugosidade. Aqui eu venho só o número de Reynolds e boto aqui. Aqui talvez tenha dando uma ideia errada do gráfico, mas essa rugosidade relativa aqui é só para esses gráficos aqui. Para o laminar não é importante. O laminar é sempre aqui. Ele depende só do número de Reynolds. Tá bom. Então, esse é um exemplo que eu faço. Por exemplo, a rugosidade relativa pode ser diferente, mas eu estou no escoamento laminar, então não é importante. Como a laminar a rugosidade não é uma geometria importante para o meu problema, ela passa, eu não preciso mais obedecer a relação de fator de escala de geometrias para a rugosidade. Tá. Agora, vamos supor o contrário, eu estou indo lá para o turbulento, eu estou indo lá para aquela faixa lá para frente. E aí a rugosidade é o que está determinando o meu fator de atrito aqui, né? O quanto eu vou ter de queda de pressão. E aí eu não posso mais fazer, se eu tiver rugosidades relativas diferentes, eu não posso mais fazer a relação, porque o modelo e protótipo não vai obedecer mais. Certo? Entendi. Eu tinha entendido ali que seriam linhas horizontais aí, que seriam a diferença de rugosidade, mas não, isso daí são para cada uma dessas linhas aí de valores. Entendi. É o gráfico que talvez não seja muito claro. Depois a gente vai no capítulo 9 entender melhor esse gráfico. Mas para o laminar, ele é isso daqui e ele independe do... essas linhas aqui são só para o turbulento depois dessa faixa pontilhada aqui. Um pouco antes do turbulento e da faixa pontilhada. Aqui é a transição. Essa zona de transição aqui, essa transição aqui, você está vendo que
Aqui, por exemplo, laminar, aqui ele não depende mais do número de reinos, ele depende só da rugosidade relativa, e aqui ele depende dos dois. Entendi. Você está vendo aqui que ele muda com reinos e ele muda com a rugosidade relativa. Então, nessa faixa intermediária, ele depende dos dois. Tá, entendi. Tá? Mas esse gráfico, para aqueles que não entenderam exatamente o gráfico, aqui eu estava dando só um exemplo de como a gente usa, a gente vai estudar esse gráfico em particular lá no capítulo 8. Tá? Só uma pergunta, mas se for muito complexa, pode seguir para frente. Quando a transição de fluxo subsônico para supersônico é a mesma coisa que uma transição do fluxo laminar para o turbulento? Porque me parece muito semelhante. É semelhante no sentido que ela muda bastante as características do tipo de problema. Porque do laminar para o turbulento, eu estou fazendo uma transição onde eu estou passando, onde o efeito viscoso é mais importante para baixo do número de Reynolds, e o efeito de pressão é mais importante para cima do número de Reynolds, ele vai ficando cada vez mais importante, até o ponto de que a gente tem esse gráfico aqui, né? Por exemplo, para baixo vamos por aqui, seria a transição do laminar, aqui seria uma transição, certo? E aqui seria o bem turbulento. Então, aqui ele depende só do Reynolds, praticamente. Né? Só com Reynolds eu consigo determinar. Aqui, ele não depende mais do Reynolds, ou seja, e aqui é uma transição, né? Então, o número laminar turbulento, ele muda completamente a característica. O efeito de pressão passa a ser mais importante, porque eu tenho um diferencial de pressão muito grande, a jusante é montante, e vai chegar uma faixa que ele até independe do efeito viscoso, né? A mesma coisa acontece para a faixa de Mach 0,3, onde o efeito de compressibilidade é muito baixo, aqui seria o equivalente ao Mach 0,3, abaixo desse Mach 0,3 eu não tenho mais efeitos de compressibilidade, eu posso considerar o efeito escoamento incompressível, até o 1 eu vou considerar o subsônico, e aí os efeitos tem alguns efeitos que são importantes, mas os efeitos compressíveis, eles vão ficando cada vez mais importantes, e a partir do Mach 1, aí muda completamente a característica, né, que a gente vai ver em Mach 2, onde a velocidade do som, ela propaga os efeitos do escoamento mais rápido do que o que ele está se deslocando, desculpa, o objeto se desloca mais rápido do que o efeito de propagação desse efeito se movimentando, e aí muda a característica. Então, eles são semelhantes nesse sentido, ele muda completamente a característica do escoamento de um para o outro. Né? Entendi. Então, eu achei que talvez tivesse uma relação entre fluxo laminar e subsônico e fluxo turbulento e supersônico, mas não. Não. É só realmente... Mas a pergunta é importante nesse sentido, isso que eu queria alertar vocês, que é um erro, às vezes, bem comum em ensaio laboratório. Aquele ensaio laboratório, ele só vale para aquelas condições onde eu posso fazer essa correlação entre o laboratório e o protótipo. Então, não vale a pena, por exemplo, se eu vou estudar um escoamento no laboratório e ali eu estou no escoamento subsônico, eu não consigo transportar isso para o escoamento supersônico, mesmo que eu tenha uma relação de geometria e velocidade, porque aí a característica do escoamento é completamente diferente. Então, eu não estou obedecendo mais à relação entre um e outro. Né? Então, eu tenho que causar um escoamento no laboratório com tudo igual ao que eu vou ter lá. Os números adimensionais importantes, eles têm que ser todos iguais. Tá? A não ser que você estude no ITA, que lá tem aqui o único túnel de vento supersônico do Brasil. Mas eu tenho que garantir, por exemplo, todas essas semelhanças geométrica, cinemática e dinâmica, que é o que a gente está vendo aqui. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Em vez de ficar garantindo todas as coisas, assim, como eu vou saber se a rugosidade é importante, não é? Como eu vou saber se está na laminar, turbulenta, essas coisas, para garantir essas semelhanças? Então, a gente vai traduzir isso daqui nos números adimensionais. É isso que eu queria mostrar para você. Ou seja, eu vou estudar para aquele problema quais são os números adimensionais importantes, e aí eu tenho que garantir que esses números adimensionais sejam equivalentes. É isso que a gente vai fazer daqui para frente. Então, em vez de pegar lá, estudar geometria, tentar entender como é o perfil de velocidade, ver se ele tem a mesma direção, sentido,
tentar verificar quais são as forças, como essas forças estão sendo aplicadas. Então, ao invés de fazer tudo isso, que seria possível, mas difícil, a gente vai falar, para o problema que eu estou estudando, eu tenho que garantir, eu tenho que estudar quais são os números adimensionais, eu tenho que garantir que esses números adimensionais tenham uma correlação. É isso que a gente vai mostrar aqui. Daí eu consigo garantir essa característica, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar de novo o exemplo da esfera, que é o mais simples possível, mas ele é didático, então a gente vai estudar, né? A gente já tinha estudado aqui para a esfera lisa, que o meu escoamento é dependente, a minha força de arrasto aqui, né? Ela é dependente da pressão dinâmica, da área e do número de Reynolds, certo? Então, de novo, ao invés de garantir que eu vou ter a mesma geometria, a mesma distribuição de velocidades, a mesma distribuição de forças, a mesma relação de rugosidade, essas coisas, eu vou garantir que o número de Reynolds do modelo é igual ou parecido ao número de Reynolds do protótipo, e que o meu número adimensional, o meu π1 aqui, seja igual no modelo de protótipo, e o meu π2 seja igual no modelo de protótipo. E os π1 e π2, que são os números adimensionais que a gente tinha estudado, são força sobre ρv ao quadrado d ao quadrado, e número de Reynolds, que é o ρvd sobre μ, certo? Então, ao invés de ficar estudando a geometria, a rugosidade, distribuição de velocidade e força, eu vou garantir que esses números adimensionais são equivalentes. E aí eu consigo fazer a relação dos resultados que eu estou obtendo do laboratório para os resultados do protótipo. E aí vem aquilo da pergunta aí que o Vitor fez. Então, aí eu já garantiria, por exemplo, que é laminar o modelo e no protótipo, lá atrás, como a gente estava estudando. Eu não preciso ficar medindo a rugosidade do modelo, do protótipo, verificando se a relativa é igual. Eu vou garantir que o número de Reynolds é igual. Sendo igual, eu já sei que os dois são laminares. Se os dois são laminares, se eu garantir que o outro número dimensional é importante, a relação de força e velocidade já está garantida ali. Então, eu estou garantindo que ele é ao mesmo tempo laminar e laminar, então o efeito viscoso está na mesma faixa de importância em relação à inércia, né? Então a relação de força viscosa e força inércia está relacionada, e a força de arrasto com a pressão também está relacionada. Então eu consigo garantir, através dessas duas equações aqui, que eu estou com escoamentos semelhantes. E aí eu consigo fazer a semelhança entre o modelo e o protótipo, né? E aí eu vou estudar, eu vou montar, por exemplo, o protótipo é algo que, na verdade, não é muito a nossa escolha. O tamanho do protótipo já é um tamanho que eu vou estudar. O modelo, sim, eu posso variar. Eu posso variar o fluido, eu posso variar a velocidade no túnel de vento, eu posso variar a dimensão da esfera que eu vou estudar ali no túnel de vento, assim por diante. Então, eu vou fazer um ensaio no túnel de vento que obedeça às características do meu protótipo, né? Então, vamos pegar um exemplo para mostrar isso para vocês. Então, eu tenho aqui a semelhança entre um transdutor sonar, né, um transdutor de sonar, né? O arrasto, eu quero estudar um arrasto de um transdutor de sonar aí, ele deve ser previsto baseado no teste que eu vou fazer num túnel de vento. Então, eu quero estudar um modelo lá no túnel de vento para que eu consiga saber quanto de arrasto que eu vou ter na realidade a hora que esse transdutor de sonar estiver escoando, estiver se movimentando relativamente na atmosfera, tá? Então, vamos lá. O protótipo, né, que é algo que foi construído, tá, é uma esfera, pode ser considerado uma esfera, de 0,3 de diâmetro, e ele vai ser rebocado aí 2,57 metros por segundo. Desculpa, no sonar, aqui, esse daqui na água, né? E a água do mar tem 4,5 graus centígrados. Fiz confusão aqui. O protótipo, então, ele vai se movimentar na água, né? Então, eu tenho a água e eu vou transportar esse transdutor aqui que vai se movimentar. Independente do objeto, é uma esfera que está se movimentando na água com essas características. Eu tenho a dimensão, tenho a velocidade e tenho as características do fluido. Eu dei água 4,5, então, através disso aqui, eu consegui, numa tabela, e calcular o ρ e o μ da água nessas condições, tá? E aí, eu construí um modelo de 152 milímetros de diâmetro, e quero saber qual a velocidade que eu tenho que impor ao meu túnel de vento para que eu consiga fazer a equivalência das forças, né, entre o transdutor de sonar e o meu modelo, tá? Então, a força de arrasto sobre o modelo nas condições de teste
são de 2,7 newtons. Ele quer estimar a força de arrasto sobre o protótipo. Tá? Então, ele está estimando duas coisas aqui primeiro. Qual é a velocidade de ensaio no túnel de vento, para que eu tenha equivalência, certo? E qual vai ser, nessas condições, a força de arrasto sobre o protótipo. São as duas coisas que ele está perguntando. E, logicamente, eu vou ter duas equações, né, que são essas duas aqui. A equivalência do número de Reynolds, como a gente já viu, e a equivalência do P2, do P1 aqui, que é a força sobre a pressão dinâmica. Tá? Então, vamos lá. Então, uma vez que eu vou fazer essa equivalência, e olhem que interessante, o meu modelo, ele está operando no ar, certo? E o meu protótipo é água, então não precisa nem que seja o mesmo fluido, eu só tenho que garantir que o número de Reynolds é o mesmo. Então, eu vou ter que garantir que os números equivalentes são os ideais, mas os fluidos são diferentes. O diâmetro é diferente, a força vai ser diferente, e assim por diante. Né? A pressão dinâmica vai ser diferente, mas eu tenho que garantir que o P1 e o P2 são iguais. Tá? Então, a primeira coisa que ele perguntou é a força do túnel de vento, certo? Então, eu vou ter que pensar nesses dois números adimensionais que são importantes para o escoamento da esfera, como que eu vou tirar essa força. Então, a força de arrasto eu não tenho ainda, então eu não vou conseguir usar essa segunda equação aqui, certo? Mas eu tenho a propriedade do fluido, certo? Porque eu sei a água, então eu sei o ρ e o μ da água, eu sei o ρ e o μ do protótipo, porque eu estou operando no ar, em condições atmosféricas, então eu sei a massa específica e a viscosidade. O diâmetro da esfera eu sei nas duas condições. A velocidade que está o transdutor eu também conheço, e então eu consigo, por aí, estimar qual é a velocidade que eu tenho que impor ao meu túnel de vento para que eu consiga fazer a equivalência do número de Reynolds. E é isso que ele vai fazer primeiro aqui, certo? Então ele vai fazer a equivalência do Reynolds, do modelo e do protótipo. Então, eu vou lá na tabela, procuro as propriedades da água, as condições de 4,5, então daqui 1.000 kg por metro cúbico, e a viscosidade 1,57 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Tá? Aqui já é a viscosidade sobre ρ, tá? Que ele está dando aqui, tanto é que está pegando aqui já a viscosidade cinemática. Tá? Então ele vai lá e calcula o Reynolds do protótipo. Por quê? Para o protótipo eu conheço a velocidade. Desculpa, protótipo, isso. Isso mesmo, para o protótipo. Porque eu conheço a propriedade do fluido, que está aqui, eu conheço o diâmetro e eu conheço a velocidade. Então, eu vou lá e calculo o número de Reynolds, que é 4,91 vezes 10 a quinta. Daí eu vou lá para os testes de modelo. Para o teste de modelo, então, ele vai ter que ser igual, 4,91 vezes 10 a quinta, certo? Vou na tabela do ar em condições atmosféricas, pego o ρ e a viscosidade cinemática aqui. Então, sei que a velocidade do modelo, ela vai ter que ser igual ao Reynolds vezes a velocidade cinemática dividido pelo diâmetro. E vou chegar, então, que eu tenho uma velocidade de 47,16 metros por segundo. Eu sei que eu vou ter que impor ao meu túnel de vento uma velocidade de 47,16 metros por segundo. Então, olhem que pode ser que o meu túnel de vento não consiga operar a essa velocidade. Aí, o que vocês fariam nessa situação? Quem me responderia? Se eu chegar numa velocidade, vamos supor que o meu túnel de vento opera de 0 a 30 metros por segundo. Tenta compensar com outros fatores, que nem falaram aqui no chat, o diâmetro, o Rodrigo falou. Exatamente. Eu poderia usar um diâmetro diferente. Aí eu falo, meu túnel de vento só chega até 30. Então eu vou ter que ter uma relação diferente. Eu vou ter que mudar o diâmetro para que eu consiga uma velocidade menor. Como eu estou vendo aqui que o número de Reynolds é uma multiplicação dos dois, certo? Se eu quero uma velocidade menor, eu vou ter que mudar o diâmetro. Então eu vou ter que aumentar o diâmetro, por exemplo, né? Ou diminuir o diâmetro, ou aumentar o fluido, ou mudar a temperatura do fluido para que a propriedade mude, ou aumentar a pressão. Eu teria que ir trabalhando nas minhas características do laboratório para que eu conseguisse mudar. Eu posso mudar o fluido, eu mudo ou as condições, né, a pressão e temperatura, ou eu vou mudar o tamanho do meu modelo, né?
ou a velocidade do túnel de vento, né? Mas se a velocidade tem um limite, eu já cheguei no limite, não deu, e assim por diante. Aí vem outros fatores importantes, por exemplo, vamos supor que eu chegasse à conclusão que eu tenho que aumentar o diâmetro. Eu tenho lá meu túnel de vento, eu estou fazendo lá um ensaio no laboratório, né, que está a esfera, por exemplo, e eu vou fazer o escoamento aqui ao redor dessa esfera. Vocês vão ver depois, que a gente vai ver daqui a pouquinho, escoamento incompleto, né? Essa tubulação aqui, esse túnel de vento, ele tem uma rugosidade aqui também, ele vai causar um efeito, ele tem que ser grande o suficiente para o efeito da rugosidade aqui nas paredes do túnel de vento não sejam sentidos aqui, porque lá o transdutor vai operar sem estar dentro de um túnel, certo? Ele não vai ter efeito das paredes aqui do túnel de vento. Então eu tenho que garantir que essa esfera, a relação da esfera para o tamanho do túnel de vento também vai obedecer algo que eu não vou ter efeito das paredes do túnel de vento. Então, se eu aumentar demais o diâmetro, pode ser que eu chegue à conclusão que eu não consigo mais isso. Aí eu teria que ir para outro escoamento adimensional dentro do túnel de vento, vamos supor que é um túnel de vento quadrado, né, que eu vou estudar, eu teria que estudar essa relação para saber se o escoamento no túnel de vento para essa velocidade que eu estou estudando e outra para essa dimensão quadrada vai ser afetado ou não, quanto que ele vai afetar. Então, aí vem outros problemas, tá? Mas a gente não vai entrar muito no detalhe, porque o nosso foco aqui não é fazer projetos aí dentro do túnel de vento, mas sim fazer essa relação de semelhança, certo? Mas eu só estou citando porque aí eu posso chegar à conclusão de que eu não consigo chegar nessa velocidade, aí eu teria que mexer no diâmetro. Naquele diâmetro, pode ser que eu tenha aumentado demais o diâmetro e o túnel de vento não pode estudar aquele tipo de diâmetro. E aí vem as dificuldades, lógico, eu vou ter que construir um túnel de vento maior, ou eu vou ter que aumentar a capacidade de velocidade do túnel de vento, assim por diante. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente estudou aqui que a gente está vendo o número de renos, eu consigo, através das condições do protótipo, eu chego no número de renos que eu quero operar, eu tenho que ter uma equivalência, então eu vou operar e vou escolher, então, as condições do túnel de vento para que eu tenha o mesmo número de renos. Isso me garante que eu estou na mesma faixa de operação. Se um é laminar, o outro também é laminar. Ou se está na transição, também está na transição, ou turbulento, turbulento. Né? Aí a segunda parte da pergunta é, uma vez que eu garanti essa condição do número de renos, eu vou estudar qual vai ser realmente a força de arrasto que eu espero para o meu transdutor lá na prática. Por quê? Porque se eu espero aí uma força de arrasto, eu vou conseguir dimensionar quanto que eu tenho que ter de potência aí para transportar esse transdutor, certo? E aí eu vou estudar essa força de arrasto, para saber quanto que eu espero dessas forças para esse tipo de coisa. Então aí eu vou para o segundo número dimensional, que é a força sobre a pressão dinâmica vezes área, certo? E aí, de novo, agora para o meu modelo eu conheço tudo, certo? Eu conheço a força, né? Então, eu fui lá para o túnel de vento, medi que para aquela condição, daquela velocidade, a força que eu obtive foi 2,7 newtons. Eu já sei a força, eu sei a propriedade do fluido, que é o ρ, a velocidade eu acabei de determinar aqui em cima, e o diâmetro do modelo eu também sei. Lá para o protótipo, eu sei a propriedade da água, eu sei a velocidade, eu sei o diâmetro, e aí eu vou conseguir obter a força de arrasto do lado do transdutor em escala real. Então, eu conheço tudo aqui, só não conheço essa força do protótipo. Calculo a força do protótipo e chego aqui no valor que dá. Ele nem colocou aqui o valor. Mas eu não sei se eu esqueci de copiar aqui, mas aqui daria um valor dessa soma aqui toda e essa força que eu tenho que colocar. Tá? Aqui ele está estudando também um caso de cavitação aqui, provável, tal, que a gente não estudou ainda, então não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu tenho que garantir, a gente vai ver isso lá no capítulo 9, que eu tenho que ter umas outras condições aqui para que a gente garanta também o que a gente chama aqui de coeficiente de arrasto. A gente vai estudar depois que o coeficiente de arrasto, que é a força de arrasto sobre essa pressão dinâmica aqui, ele vai ter que ser na mesma relação, tal, mas isso aqui, a princípio, ele está só citando, a gente vai estudar isso em detalhes aí no capítulo 9. Aqui ele está dando que a força, esse cálculo aqui, acho que deu 23,3 newtons, tá? Então era o que ele estava perguntando aqui. Esses outros detalhes que estão escritos aqui embaixo, a gente vai ver depois lá no capítulo 9, onde a gente vai estudar escoamentos externos, tá? E vai ver esse tipo de escoamento. Então, em resumo, eu
vou fazer a equivalência do número de Reynolds para conseguir estudar as características do escoamento lá no túnel de vento, e aí eu vou medir as forças lá no túnel de vento e vou usar o segundo número dimensional, que é a força sobre pressão dinâmica vezes área, para fazer a estimativa de quanto que eu vou ter de força de arrasto lá no meu protótipo. Uma vez feito isso, eu consigo dimensionar o meu protótipo para a potência necessária para se deslocar. Tá? Ao invés de fazer tudo isso, quem me daria uma forma mais inteligente de fazer todos esses cálculos aqui? Só com o que a gente já viu nas 2 aulas anteriores. Quem que daria uma sugestão? Hein? Mais simples do que passar por esses cálculos todos. Se bem que eu tenho que fazer cálculo do mesmo jeito, mas a primeira parte eu teria que fazer. Faço equivalência e calculo a velocidade. Para a segunda parte, na verdade, é tão simples quanto, mas o que eu poderia fazer ao invés de fazer o cálculo aqui? Tem alguém que já estudou esse problema para a gente aqui em laboratório? Então, ao invés de eu ir lá para o laboratório, medir a força, e aí de 2,7 newtons, que é essa daqui, daí faça o cálculo e calcula a força de 23 que eu vou precisar no protótipo, qual seria uma forma mais inteligente? Gastaria menos dinheiro do que construir um túnel de vento e fazer um ensaio. Exatamente, Rodrigo. Eu vou lá para o gráfico, vamos pegar só o valor aqui. O valor é de... O número de Reynolds aqui que a gente chegou é mais ou menos 5 vezes 10 à quinta, certo? Então, eu vou fazer o que o Rodrigo sugeriu. Eu vou lá no gráfico, vou pegar aqui 10 à quinta, 5 vezes 10... Opa! 5 vezes 10 à quinta, que deu um valor mais ou menos aqui. Certo? Dá isso daqui. É uma faixa de operação bem complicada aqui, né? Vocês estão vendo que a gente está até na faixa depois de que aquela pressão dinâmica foi lá para frente. Mas tudo bem. Essa faixa aqui é uma faixa que é bem sensível. A gente vai ver depois aqui no capítulo 9, tá? Até não tinha visto que era isso aqui, mas a princípio era isso que eu teria que fazer, que foi o que o Rodrigo sugeriu. Eu venho aqui, 5 vezes 10 à quinta, vou no gráfico, eu não preciso construir nada, porque alguém já fez esse experimento para mim, já verificou que para 5 vezes 10 à quinta, a força de arrasto sobre a outra é mais ou menos 0. E aí sim, ao invés de ir lá no laboratório e calcular o valor, eu poderia ir lá no gráfico, calcular esse valor, e aí como eu tenho, vou apagar aqui, então viria aqui, né, calcularia isso daqui, pego esse valor aqui, como eu tenho a propriedade do fluido, velocidade e a dimensão do protótipo, eu vou lá e calculo a força do protótipo, que deveria dar mais ou menos aqueles 23 que a gente calculou, certo? E poderia também, ó, veja que interessante, eu verificar que nessas condições, eu vou estar numa condição complicada aqui para escoar o meu protótipo. Vou estar naquela faixa onde eu já passei até do escoamento turbulento, onde eu vou ter o descolamento aí da minha camada limite já para a face anterior, então eu vou estar numa velocidade muito alta, certo? E eu vou escoar isso numa velocidade muito alta. Pode não ser interessante para aquilo que eu quero fazer. Então, eu poderia até mudar as condições do protótipo para isso, porque na verdade é para isso que a gente faz o ensaio em modelo, né? A gente vai lá no laboratório e verifica se aquilo que eu estou projetando está razoável, né? Se eu achar que eu não quero operar nessa faixa aqui, que é uma faixa que vai ter muita transição, eu vou ter um escoamento complicado, eu poderia mudar um pouco as características do meu transdutor, tentar operar nessa faixa aqui, que é bem mais simples, onde eu estou num escoamento com essa força aqui bem mais comportada, mesmo variando velocidade aí, eu vou estar numa faixa de arrasto aí bem comum. Por que aqui é complicado, né? Eu estou numa faixa onde o arrasto muda muito com a velocidade. Eu mudar um pouquinho a velocidade, eu vou ter um arrasto bem diferente. Então, é um escoamento bem perturbado, é bem instável, né, que a gente chama. Tá? Eu poderia fazer isso, e é para isso que a gente faz esse tipo de escoamento. Ou poderia determinar isso no próprio laboratório. Tá? Deu para entender? Tranquilo? Oi.
Só uma dúvida, todas essas coisas que você falou que a gente tem que fazer essas equivalências e tudo mais, só serve para escoamento laminar, correto? Não, serve para qualquer escoamento. Tudo, Ok. aqui, por exemplo, foi um exemplo onde a gente chegou no número de Reynolds, que é 5 vezes 10 a quinta. Então, ele é escoamento turbulento. Então, tá valendo da mesma forma. Eu Entendi. estou garantindo que o número de Reynolds dos dois, tanto do protótipo quanto do modelo, são equivalentes. Tá, mas aí pensando no protótipo e no modelo aí, não tem aquela situação lá como é que chama? Da rugosidade aqui? Não tem, justamente por isso, que eu estou mostrando que para essa situação, aqui, desculpa, para essa situação, aqui eu estou considerando os dois, aqui eu estou na faixa do, coisa, né? Esse daqui só vale para a esfera lisa, certo? Sim, sim. Então, eu teria que garantir que nos dois a rugosidade é pequena comparada com o diâmetro, e ela não vai afetar, ou seja, se eu for estudar isso daqui, a gente vai ver isso lá no capítulo 9, para rugosidades diferentes. Se eu mudar esse comportamento, e aí se a rugosidade for importante, eu teria que garantir. Você tem razão, eu teria que garantir que os dois têm uma rugosidade pequena o suficiente para a esfera ser considerada lisa. Entendi, Tá? entendi. Entendeu? Então, acho que é isso. Isso a gente não entrou aqui porque eu estou considerando que as duas são esferas lisas e elas vão seguir essa coisa. Para a esfera não lisa, o que eu teria que fazer? Vamos lá, eu teria que mostrar. Aqui eu teria um segundo número adimensional, que era o E sobre D, certo? E aí eu teria três números adimensionais, o π1, o π2 e o π3, certo? E aí eu teria que garantir que o π3 também está na mesma relação, ou seja, a minha rugosidade sobre o diâmetro do protótipo Tem que ser igual. teria que ser semelhante à rugosidade de diâmetro do modelo, certo? Porque, ou eu mostro que para esse escoamento, embora eu tenha essa rugosidade sobre diâmetro que é importante, como π3, eu estou operando numa faixa em que essa rugosidade não está influenciando o meu escoamento, como seria aqui, ó. Se eu pegar essa faixa aqui, por exemplo, eu tenho o π1 e eu tenho o π2, mas aqui eu estou mostrando que o meu resultado independe do π1, que é o número de Reynolds, ele depende só do π2, certo? Então aqui ele vai depender só do fluido e do tamanho, não depende da viscosidade. Então, eu teria que mostrar a mesma coisa que se eu fizer aqui da esfera, né? Eu teria que mostrar, eu tenho 3 πs, mas eu estou operando numa faixa em que o terceiro π aí é pouco significativo para o meu problema. Tá. Certo? Então, seria um problema interessante para fazer, assim, eu tenho uma esfera que eu não sei a princípio que ela é lisa, eu teria que, então, montar o problema, então, eu teria esse terceiro π, eu teria que fazer a equivalência dos 3 πs, ou eu teria que olhar que ele está nessa faixa de operação. E aí uma pergunta que é mais uma curiosidade do que algo da matéria. Quando a gente pensa, por exemplo, numa bola de golfe ou, por exemplo, na pele de um tubarão ou de uma baleia, tem aquelas... Como é que chama? Rugosidade mesmo, aquelas... Rugosidade ali. Uhum. Tem que ter uns buraquinhos, vamos dizer. A gente vai estudar isso no capítulo 9 em específico. A rugosidade da bola de golfe, vocês vão ver no capítulo 9, que ela é feita especificamente para a bola de golfe ir mais longe. Sim, sim, que melhora o coeficiente de atrito. Ela faz com que esse ponto aqui seja atingido mais cedo. Esse ponto aqui seja atingido mais cedo. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu estou diminuindo conforme eu estou aumentando o número de Reynolds, certo? Se eu colocar a rugosidade, eu vou atingir esse ponto aqui mais cedo, ou seja, aquele ponto ali é o ponto onde o descolamento da camada limite aqui, que a gente vai ver no capítulo, passa para a parte da frente da esfera. Quanto mais rugosa a esfera, mais rápido ele vai passar. E aí, menos o efeito de pressão eu vou sentir. Então, a bola de golfe ela é rugosa propositalmente para que ela vá mais longe, né? Se for uma esfera lisa, ela vai sentir o efeito mais rápido e ela vai ter mais atrito, ela vai cair mais rápido. Numa bola rugosa, eu vou sentir mais longe. Você assim pode como a ver bola aquele gráfico que tinha rugosidade de vários fluxos turbulentos? Essa aqui? Não, esse aqui é para o liso. É que esse daqui não é para esfera, né? Esse daqui é para tubo. Ah. Então, uma coisa não bate com a outra aqui, né? Porque essa aqui é uma tubulação, lá é esfera. Mas da esfera é aquela lá.
E vocês vão ver que cada rugosidade da bola de futebol, esfera, tem um propósito, né? Ela é feita especificamente para mexer com o deslocamento dessa esfera que está se movimentando, seja a bola de futebol, de golfe, de futebol americano, então ela tem uma rugosidade específica para obedecer a alguma coisa que a gente quer que ela faça, né? A gente vai estudar isso no capítulo 9. Tá? Bom, vamos lá. Espero que tenha ficado claro. Eu só vou passar rapidamente pela semelhança incompleta aqui, porque eu queria dar um exercício para vocês fazerem, mas a semelhança incompleta é justamente isso que o Vitor está perguntando, que a gente está indo. Algumas vezes a gente não consegue essa semelhança completa. A mais difícil delas, principalmente, é a dinâmica que a gente vai obter, né? Por isso tudo que a gente está conversando. Então, às vezes, a gente vai trabalhar numa força, por exemplo, numa situação que eu não estou garantindo a semelhança completa, principalmente aí da dinâmica, mas eu sei que aquilo não vai afetar os meus resultados. O exemplo mais óbvio disso é aquilo que eu não sei se vocês entenderam, mas nas perguntas do Vitor eu estava fazendo, por exemplo. Então, vamos supor que eu estou trabalhando aqui na esfera. Então, vamos pegar aqui. Eu estou trabalhando exatamente na esfera, e aqui eu sei que eu tenho dois Pis importantes, o problema que a gente acabou de fazer, o Pi1 e o Pi2, certo? Então, vamos supor que eu vou fazer um ensaio de um protótipo, um modelo, que vai operar nessa faixa aqui. E nessa faixa aqui, eu mostro que embora o Pi1 e o Pi2 estejam aqui no gráfico, essa faixa, ela é independente do Pi1. Ela está dependente só do Pi2, praticamente. Então, do número de renos 10 a cubo, mais ou menos, até 10 a quinta, 2 vezes 10 a quinta, esse Pi2 é fixo, ele é constante. Então, aquilo que a gente acabou de fazer, fazendo a equivalência, mostra que no meu túnel de vento, se eu estivesse operando, eu poderia operar em toda essa faixa aqui, que embora o número de renos seja diferente, de 10 ao cubo até 2 vezes 10 a quinta, ele pode ser diferente, mas ele não vai influenciar o meu resultado. Então, eu consigo fazer a equivalência do protótipo e do modelo, mesmo com o número de renos diferentes. E é isso que a gente trabalha quando a gente tem a semelhança incompleta. Então, a gente vai tentar operar em faixas em que eu seja independente do Pi. E aquilo que o Vitor perguntou, por exemplo, a rugosidade é difícil de medir, eu vou fazer, então eu vou tentar trabalhar em condições que eu garanto que a rugosidade não está sendo efetiva para mudar o meu escoamento. E aí, ela pode até ser diferente, né, que a gente acabou de estudar no meu Pi3 ser diferente, ou seja, a rugosidade sobre o diâmetro do protótipo seja diferente do modelo, mas ela é pequena o suficiente para não afetar o meu escoamento e ela conseguir ser uma esfera lisa. Vamos pegar a tubulação para dar exemplo. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que a rugosidade sobre diâmetro, ela é bem importante aqui nessa faixa, né? Ela está mudando bastante. Conforme ela vai diminuindo, vocês estão vendo que ela vai convergindo para o que a gente chama de tubo liso aqui. O tubo nunca é liso completamente, né? Mas vocês vão ver aqui que tem várias faixas aqui, que aqui ela é pequena o suficiente para a resposta ser quase independente da rugosidade sobre diâmetro. Então, se eu estiver operando aí, eu não vou precisar, por exemplo, garantir a equivalência do diâmetro e a rugosidade relativa do diâmetro do protótipo. É um pouco disso que a gente trabalha na semelhança incompleta, ou seja, embora ela não seja garantida nessas três características aqui, geometria, cinemática e dinâmica, eu vou procurar operar numa faixa em que, embora não seja semelhante, aquela diferença não vai afetar o meu resultado, certo? Ou vai afetar muito pouco o meu resultado, que é melhor que nada, né? Melhor do que não ter resposta nenhuma é ter uma resposta aproximada. Então, é isso que a gente vai trabalhar. E aí, se vocês puderem ler aí no livro, ele dá o exemplo de semelhança dinâmica incompleta para o escoamento de um navio aqui, onde para o escoamento do navio ele fala, né, que os números importantes são aí número de renos e número de fraude, tá? Eu tenho que ter essas garantias, mas aí, como ele não consegue, num tanque de provas, ele tem um limite de tamanho, essas coisas, ele dá um exemplo onde eu vou operar nessa faixa aqui, onde o número de renos é pouco importante para o resultado. Por exemplo. Então, ele está procurando aqui, por exemplo, um número adimensional, que depois a gente vai estudar no capítulo 9, que é o coeficiente de arrasto, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, mas a gente vai estudar isso em detalhe no coeficiente de arrasto. Então, ele quer chegar
coeficiente de arrasto nada mais é do que aquele número adimensional que a gente chegou. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. É a força de arrasto sob pressão dinâmica vezes área. E aí ele dá um exemplo aqui, se vocês puderem ler o 7.5, mas a gente pode voltar isso no começo da aula que vem, se vocês não entenderem, que embora ele não seja equivalente, ele está operando nessa faixa aqui, onde o número de rendas é pouco significativo, ele está afetando muito pouco, né? Vocês estão vendo que a inclinação da curva aqui é muito baixa, então o meu coeficiente de arrasto é praticamente constante. Então ele vai garantir que o meu ensaio do meu modelo vai estar nessa faixa, sabendo que o meu protótipo vai operar nessa faixa. Então eu não preciso ter equivalência, por exemplo, dos dois números adimensionais nesse caso. Então, a mesma coisa que eu falei para a esfera e para a tubulação, ele está dando um exemplo aqui para o escoamento de um navio, tá? E aí é isso que a gente vai fazer. Como eu queria dar um exercício, já são 9, a gente vai ter que dar meia hora para o exercício, então depois, se vocês ficarem em dúvidas na semelhança incompleta, a gente volta no comecinho e faço uma revisão bem rápida sobre isso na aula que vem, mas é isso que a gente faz. Quando a gente não consegue garantir a semelhança nas suas 3 características aí, geométrica, cinemática e dinâmica, a gente, que é traduzida através dos números adimensionais, a gente vai procurar dimensionar o meu modelo numa faixa em que aquele número dimensional não seja tão significativo. Tem horas que a gente não consegue, então se o meu navio, o meu protótipo está operando numa faixa em que a variação do número de Rones é bem importante, aí não tem muito jeito. Aí eu vou ter que mudar o meu laboratório, vou ter que fazer um tanque de provas maior, ou um protótipo menor, ou tentar ter uma velocidade maior, ou mudar o fluido, né? Vou ter que trabalhar de alguma outra forma, tá bom? Vamos lá, ele dá alguns exemplos, mas eu queria então passar esse exercício para vocês para nota, então vou pedir para o Anderson aí abrir lá no sistema, é bem simples, mas só para ver se vocês entenderam, é bem semelhante até ao que a gente já